Olá! Hoje a aula é no livro de matemática, nas páginas 179, 181, 182, 183 e 184. Então, nós vamos trabalhar hoje as medidas de comprimento com unidades padronizadas de medida. O que são unidades padronizadas? Antigamente, as pessoas utilizavam pés, passos, palmas para medir o tamanho das coisas ou alguma distância. Mas hoje nós utilizamos unidades padrão. Em todo lugar que você for, você utiliza a mesma unidade de medida, porque nem todos os pés são iguais, nem todas as mãos são iguais. Então, a medida utilizando as partes do corpo não era precisa, cada um encontrava um tamanho. Então, a primeira medida que nós vamos trabalhar é o centímetro. O centímetro, ele tem essa sigla, cm. O centímetro é uma unidade padronizada de medida de comprimento. Os segmentos de reta desenhado abaixo em diversas posições têm todos medidas de comprimento igual a 1 centímetro. Então, todos esses traços aqui têm 1 centímetro. Então, aqui vocês vão desenhar 3 pedacinhos, 3 segmentos de reta com 1 centímetro cada um. Como que eu faço isso? Eu vou pegar minha régua e eu vou fazer um traço do 0 até o 1. Do 0 até o 1 tem 1 centímetro. Você vai fazer 3 riscos aqui, 3 segmentos de reta de 1 centímetro cada um. A régua é um instrumento de medida de comprimento, principalmente para medir coisas pequenas, que utilizem o centímetro como medida. Então, olha só, a foto do lápis tem 7 centímetros. Por quê? Porque ela vai do 0 até o 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada pedacinho desse equivale a 1 centímetro. Agora, você vai ver qual a medida, então, do parafuso e colocar aqui. Estimativas. Quando fazemos estimativas, a gente pensa quanto pode ser. Então, vocês vão, olhando para essa chave de fenda, imaginar quanto ela mede. Vai fazer a estimativa. O clipe, quanto mede? E o cadeado, quanto mede? Depois você vai medir com a sua régua esse segmento de reta aqui, que é o tamanho de cada objeto, e vai colocar qual é a medida. Lembrando que nós estamos falando de centímetro, então no final da medida tem que ter o cm de centímetro. Aí nós temos aí uma tirinha do Snoopy, que fala assim: a vida é estranha. A gente pode ser muito próximo de alguém. E daí, sem qualquer motivo, podemos nos distanciar um pouco. O meu prato de comida costumava ficar a 60 centímetros de distância. Agora está a 90 centímetros. Então, quando a gente acha que ele está falando sério, falando de proximidade de pessoas, ele está preocupado com a comida dele, que estava a 60 centímetros e agora está mais longe, está a 90 centímetros de distância. Nós vamos agora trabalhar com outra medida padronizada, que é o milímetro, e a sigla dele é mm. O milímetro, ele é menor do que o centímetro. Ele é uma medida para medir coisas bem pequenas. O milímetro é outra unidade padronizada de medida de comprimento. Ele é usado para medir pequenos comprimentos ou fazer medições com maior precisão. Então, olha só a régua aí. Então, a gente já sabe que do 0 até o 1 nós temos 1 centímetro. Mas note que nós temos vários risquinhos até chegar no 1. Precisamente, nós temos 10 partes do 0 até o 1. Isso significa que 1 centímetro tem 10 milímetros. Milímetro é cada risquinho desse que tem na régua entre o 0 e o 1. Entre o 1 e o 2. Então, nós temos 1 centímetro, 10 milímetros. Essa fita azul tem a medida de comprimento exata em centímetros inteiros? Sim ou não?
Vamos colocar aqui. O que seria exata? Ela está exatamente em cima dos 6 centímetros ou em cima dos 7 centímetros? Não, ela tem 6 centímetros, mas ela tem alguns milímetros depois. Então, nós temos aqui, se a gente medir que aqui do 0 até o 1 tem 10, então nós temos 10, 20, 30, 40, 50, 60 e nós temos mais 4 milímetros aqui. Então, nós temos 64 milímetros, 64 desses risquinhos pequenininhos. Ou então, nós podemos dizer que nós temos 6 centímetros e 4 milímetros. Agora, escreva a medida de comprimento de cada uma dessas fitas. Então, vocês vão escrever a fita amarela e a fita verde. Primeiro, vocês vão ver em milímetros, ou seja, contando cada um desses risquinhos pequenininhos. Sabendo que daqui até aqui tem 10, eu posso contar de 10 em 10 até o 9 e contar o que faltou. Ou podemos contar em centímetros, que nós temos aqui foi até o 9 e a quantidade de milímetros que sobrou. A mesma coisa vocês vão fazer com a fita verde, medir em milímetros e depois medir em centímetros. A foto da nota de R$100. Nós vamos medir com uma régua a medida da largura. A largura é aqui, ó, essa parte aqui. E depois nós vamos medir o comprimento, que é essa parte aqui. Vocês vão medir em centímetros ou milímetros? Vocês vão medir em milímetros, ou seja, cada tracinho desse da régua. Então, nós podemos ir contando de 10 em 10 e contar somente aqueles milímetros que sobram. E vocês vão colocar a medida em milímetros. Agora, vocês vão utilizar a régua e vocês vão traçar 3 retas, iguais essas que eu já deixei aqui. Então, AB, ou seja, do ponto A até o ponto B, tem que ter 15 milímetros, ou seja, 1 centímetro e 5 milímetros. Do C até o D, tem que ter 25 milímetros, ou seja, 2 centímetros e 5 milímetros. E do E até o F, EF, tem que ter 4 centímetros e 3 milímetros. Então, nós vamos ter ali do 4, eu vou do 0 ao 4 e mais 3 milímetros. Então, vocês vão fazer essas 3 retas. 15 milímetros é igual a 1 centímetro e 5 milímetros. 25 milímetros é igual a 2 centímetros e 5 milímetros. E 4 centímetros e 3 milímetros. Se cada centímetro tem 10 milímetros, então eu tenho 10, 20, 30, 40. 43 milímetros. Então, agora, se 1 centímetro tem 10 milímetros, vocês vão fazer as mesmas transformações aqui, ó. 6 centímetros, então eu tenho 6 vezes 10 milímetros. Agora, aqui é o contrário, ó, 3 centímetros e meio. Então, eu tenho 3 centímetros, 10, 20, 30 e meio centímetro, a metade de 10. A metade de 10 é 5, então 35. Então, tem lugar que vocês vão transformar em centímetro e tem lugar que vocês vão transformar os milímetros em centímetros. Lembrando que 1 centímetro tem 10 milímetros. Para ir até o doce, a formiga tem 2 caminhos. Cada um tem 2 trechos, 2 pedacinhos. Então, o primeiro trecho vai. O verde tem o primeiro trecho, o segundo trecho. O azul tem o primeiro trecho, o segundo trecho. Então, vocês vão descobrir as medidas de comprimento usando a régua. Então, o caminho que tem 15 milímetros no primeiro trecho tem no segundo. Então, você vai ver qual que tem 15 milímetros, que é a mesma coisa que 1,5 centímetro. É o verde ou é o azul?
Se for o verde, você vai medir o segundo trecho por aqui. Se for o azul, você vai medir o segundo trecho por aqui, em milímetros. E aí, o próximo, o outro caminho que você não mediu ainda, você vai medir o primeiro trecho, o segundo trecho, a medida em milímetros, contando cada um daqueles tracinhos. E o caminho mais longo, você vai me dizer aqui a cor do caminho mais longo. E agora a gente vai somar. Azul. O primeiro trecho tem quantos centímetros e quantos milímetros? E o segundo trecho tem quantos centímetros e quantos milímetros? E o total. Então, o total é esse mais esse. O verde é a mesma coisa. O primeiro trecho tem quantos centímetros e milímetros? E o segundo trecho, quantos centímetros e milímetros? Vou juntar o primeiro trecho com o segundo trecho e aqui eu vou colocar o total. Nós já estudamos o centímetro, o milímetro, que é menor do que o centímetro, e agora nós vamos aprender uma medida que é utilizada para medir coisas maiores, que é o metro. O metro, que a sigla é M, é a unidade fundamental para medir o comprimento. Então, a maioria das coisas é utilizada um metro para medir. Nós podemos aí ter várias utilidades para medir o metro. Quem usa bastante o metro? A costureira para medir os tecidos, o pedreiro para medir o tamanho de uma parede, o tamanho de um piso, para saber a quantidade de material que ele precisa comprar. Nós temos aí lojas que vendem fitas, tudo isso em metro. A altura de uma parede, a altura de uma porta, a largura de uma porta, todas essas medidas maiores nós utilizamos o metro. Então aqui ele propõe para que vocês façam uma colagem para ter noção exata de quanto é um metro. Então, eu vou dar uma dica. Se vocês quiserem fazer essa fita para saber quanto que é um metro, tá vendo? Vocês vão pegar uma folha aqui e cortar em várias tiras. Para ter um metro, você vai precisar de 3 tamanhos iguais ao da sua régua, o mesmo comprimento da sua régua e mais 10 centímetros. Por quê? 30 mais 30 mais 30 é igual a 100. E um metro tem 100 centímetros. Então, lembra do 0 até o 1, a gente não viu que mede 1 centímetro? Então, para eu ter 1 metro, eu preciso de 100 pedacinhos daquele. Então, 100 centímetros. Nós não vamos fazer essa atividade porque nós não estamos na sala de aula e não vamos ter a medida desses objetos. Nós vamos para a próxima atividade. Uma armação de arame tem a forma de um paralelepípedo, que é essa figura aqui. Então, ela tem as dimensões. Cada traço desse aqui, ó, tem 30 centímetros. Então, tem 1, 2, 3, 4 traços iguais a esse, cada um com 30 centímetros. Cada traço menor desse daqui, ó, tem 15. Então, tem 1, 2, 3, 4 de 15. E esses que fazem a altura tem 15. Então, tem 15, 15, 15, 15 centímetros. Então, eu preciso saber qual o total de centímetros que eu utilizei para fazer essa armação. Lembre-se de contar todas as partes. Aí eu preciso saber se foram usados mais ou menos do que 2 metros. Você vai escrever mais ou menos. Como que eu vou saber? 1 metro tem 100 centímetros. 2 metros tem 200 centímetros. Se a minha medida deu menos que 200 centímetros, então deu menos que 2 metros. Se deu mais do que 200 centímetros, então deu mais do que 2 metros. O 3 nós não vamos fazer, porque nós não temos a nossa carteira da escola para medir. Nós vamos para o 4 e vamos lembrar das nossas medidas. 1 metro tem 100 centímetros, 1 centímetro tem 10 milímetros. Então, 1 metro
tem 1000 milímetros. Por quê? Eu tenho 100 vezes 10, porque são 10 milímetros em cada centímetro. Então, para ter 1 metro, eu preciso de 1000 risquinhos daquele pequenininho da minha régua. Então, agora, sabendo dessas medidas, que 1 metro tem 100 centímetros, que 1 centímetro tem 10 milímetros e que 1 metro tem 1000 milímetros, vocês vão transformar essas medidas aqui. Em uma fazenda, para cercar um curral, foram usadas estacas fincadas de 2 em 2 metros, uma porteira entre 2 das estacas e 3 fios de arame, conforme você vê nessa imagem. Então, primeiro você vai contar quantas estacas foram utilizadas. Estacas são esses tracinhos aqui, ó, cada um dessas madeiras que deixam em pé. Depois, você vai medir a quantidade de arame, sabendo que dessa estaca para essa são 2. Então, 2, 4, 6. Mas se são 3 fios, então não tem mais 2. A distância aqui é de 2, mas se eu tenho 3, então eu tenho 2 mais 2 mais 2. Eu tenho 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6. Lembrando que essa parte aqui, ó, que é a parte da porteira aí, não tem arame. Então, eu só vou medir as outras quantidades. Lembrando que de uma estaca para outra são 2 metros, mas que eu tenho 3 fios. Então, em cada parte dessa eu tenho 3 fios. Então, em cada parte dessa eu tenho 6 metros de fios. Então, eu quero saber o total de arames que foram utilizados. E agora um desafio. 2 caracóis caíram no fundo de um poço sem água, de 10 metros de medida de profundidade, 10 metros de fundura. Durante o dia, eles subiam 2 metros pela parede, mas à noite, dormindo, escorregavam 1 metro. Então, quantos dias eles demoraram para sair do poço? Vocês vão pensar, se precisar, desenha eles subindo 2, caindo 1, subindo 2, caindo 1, subindo 2, caindo 1, para ver quantos dias eles demoraram para sair.